Quem quiser responder, pode responder, se não quiser, mas só para você pensar. Alguma vez, até fiz esse teste no Stories, gente, fiz uma pesquisa lá no Stories e perguntei sobre alguma vez você se preocupou com a concorrência? Alguma vez você já se preocupou com a concorrência? E a maioria, a grande porcentagem, já se preocupou com a concorrência. E por que que eu entendo disso? Porque eu também achava, gente. Sabe o que que eu imaginava? Vou contar a história aqui para vocês antes de a gente dar uma sequência, né? Aqui no meu município tem dois profissionais que eles são bem conhecidos, né? Então, para quem é do meu município vai saber de quem eu tô falando. Mas eles são bem conhecidos, né? E aí eu imaginava o seguinte, gente, eles pegam todos os projetos. Eu vou entrar no mercado, sem nenhum conhecimento, sem ninguém para falar de mim, quem vai comprar de mim? Ninguém vai querer comprar de mim, ninguém vai querer fazer nada comigo. No meu pensamento, era isso que ia acontecer. Eu acreditava que não tinha espaço, gente. Mas hoje, a primeira coisa que eu tenho que falar para você, se você vai trabalhar com projetos de prefeitura, entenda que a minoria entende sobre projetos de prefeitura. É raro você ver profissionais que realmente atuam na área. É raro você ver profissionais que realmente encaram os projetos de prefeitura. Tá, mas por quê, Bruno? É impossível trabalhar nessa área? Não. Por alguns motivos, como a faculdade não te apresentou nada disso. O que acontece? A gente tem o medo, né? O medo ali do que pode acontecer. Ai, se eu errar com o cliente, eu não sei fazer isso. E esse é o primeiro ponto, né? Que faz a gente não ter coragem. E o segundo ponto, às vezes o profissional ele já até escutou falar um pouquinho, mas ele fala: nossa, eu nem vou me envolver nesse negócio aí, porque, né? Vai que eu entrei nessa área e não consigo terminar. Então, tudo tá ligado ao medo, tudo tá ligado à insegurança, né? Então, o primeiro ponto, se a sua preocupação hoje, eu não quero trabalhar com projeto de prefeitura, eu ainda estou insegura para dar, ou inseguro para dar esse primeiro passo, porque eu acho que tem uma concorrência aqui no meu município. Então, eu vou te dar aqui um super conselho e você vai escutar esse, hein? Começa hoje, porque são poucos profissionais que sabem atuar nessa área. Bruna, você tá de sacanagem, eu tô falando para você real mesmo. E você pode perguntar, você pode fazer essa pesquisa. Faz essa pesquisa em seu município. Pergunta quem sabe atuar com regularização de imóveis de verdade, sem colocar só no cartãozinho. Colocar na prática. Já fez algum projeto de regularização? Já fez algum projeto de aprovação? Porque falar todo mundo fala, né? Falar todo mundo fala, mas fazer é diferente. Então a concorrência nessa área é justamente o que eu gosto de abordar, porque eu sei que a concorrência nessa área ela é muito baixa, comparado aí às diversas áreas que existem na construção civil, né? Então, a concorrência, ela é muito baixa. Então, assim, é uma área que, além de você entrar, ela tem uma alta demanda, ela tem uma baixa concorrência. Então, assim, tem tudo para dar certo. Por isso que eu gosto de apresentar isso como uma grande oportunidade, porque para mim foi uma grande oportunidade. Para mim foi uma virada de chave. E eu sei que pode ser na sua vida também, assim como não só para mim, né? Foi na vida de vários profissionais, na vida de vários dos meus alunos, que vocês veem aí os depoimentos, as histórias, né? Até ontem a gente estava aqui com o Júnior contando sobre isso, né? Que ele falou que estava desanimado já do fato de empreender, de trabalhar na área, porque ele estava preocupado com a questão de obras. Aí ele entrou trabalhando com o projeto de prefeitura e, por incrível que pareça, hoje ele já trabalha com obra de novo, né? Então, assim, porque uma coisa está ligada à outra. Então, entenda, gente, que todo mundo passou por essa mesma sensação. Ai, será? Será que é para mim? Será que eu consigo? Eu tô com medo. Isso é tudo novo. Então, você só precisa dar o primeiro passo. Ele é o mais doído. Ele é o mais complicado de se dar. Mas, depois que você der esse primeiro passo, aí, gente, aí não tem para ninguém, tá? Não tem para ninguém. Bruno, mas o João, que trabalha no meu município, ele decidiu trabalhar com regularização de imóveis. E agora? A Maria também. Gente, para pensar. No seu município hoje, existe pelo menos metade dele está irregular. Metade do seu município precisa passar por um processo de regularização e não tem profissional para fazer isso. Metade. Se surgir 1, 2, 10, 20, 30, você acha que é o suficiente para regularizar todos esses imóveis? Você acha que é o suficiente? Não é. E então, assim, a concorrência ela é mais um problema nosso, sabe? Aquela coisa que a gente coloca assim na nossa cabeça e fala: peraí, não vai dar certo, peraí, não vai dar certo. A concorrência, o nosso maior concorrente hoje, e a gente vai falar durante essa aula sobre isso, hoje, o seu maior concorrente, assim como foi o meu também,
Assim como ainda é para muitos pontos, tá? Meu maior concorrente hoje sou eu mesma. Por quê? Porque às vezes eu preciso fazer uma coisa, eu tô procrastinando. Às vezes eu tô vendo a oportunidade, eu tô procrastinando. Então, quem é o meu maior concorrente? Precisa de ninguém, não precisa de ninguém. Às vezes você fica falando, mas o mercado, mas a economia, mas isso. Peraí, que aqui a internet deu ruim aqui. Voltando. Vamos ver se melhora. Melhorou? Acho que voltei. Então, assim, vou esperar a melhor oportunidade. Acho que eu vou esperar a melhor oportunidade. Não vou sair daqui hoje para procurar esse serviço, porque, não sei, projeto de prefeitura, né? Pensa dessa forma. E eu vou te falar que você está perdendo várias oportunidades, porque você hoje é seu maior concorrente, está deixando de fazer o que deve ser feito. Você simplesmente está deixando o dinheiro na mesa. Já ouviu falar sobre essa frase? Deixar dinheiro na mesa, você simplesmente comete isso todos os dias que você procrastina trabalhar com projetos de prefeitura. Deu uma travada, mas voltou. Obrigada, Vitor. Então, assim, gente, tem muita demanda. Eu falo isso para vocês e quando eu trago outras pessoas aqui, eu pergunto: existe demanda desse serviço no seu município? Sim, muita. Metade do meu município. É muita gente. Você só precisa dar o primeiro passo, que depois disso tudo vai dar certo. Depois disso, você vai ver que as coisas vão se encaixando e vai vir mais cliente. Mas o fulano trabalha também. Mas tem serviço para todo mundo. Sozinho no município, você nunca conseguiria atender todos os clientes. Entenda isso. Você, hoje, sozinho no seu município, trabalhando com projeto de prefeitura, você nunca iria conseguir atender todos os clientes que precisam do seu serviço. Você não conseguiria. Então, quer dizer que se eu quiser hoje trabalhar nessa área e ter pelo menos aí 4, 5 clientes por mês, eu consigo? Gente, existe uma demanda muito alta. Inclusive, se hoje, para você vê isso, você não consegue enxergar isso, eu quero que você pare e imagine quantos imóveis foram ampliados com aquele puxadinho, famoso e lindo puxadinho, e não tiveram um profissional ali responsável. Quantos? Praticamente, assim, vamos falar um grande número, né, de vocês aqui, uns 80%, 90%, não vou falar 100% de vocês que estão aqui hoje, escutando essa aula, com certeza já conheceu alguém que fez uma ampliação, o puxadinho, o banheiro, fez o que? Não, eu vou cobrir o carro. Vocês conhecem com certeza. E às vezes essa residência pode ser até a sua. Então a demanda é muito alta. Você acha que se tiver 10, 20, 30, 40 profissionais no seu município para fazer isso, eles vão conseguir fazer tudo isso sozinhos? Você acha que não tem espaço para você? Então, essa é a concorrência maior disso tudo, é você sendo seu próprio concorrente. Mas, quando a gente fala de concorrente, a gente imagina, mas, Bruna, se eu começar, né, como é que eu vou pegar serviço e tudo mais? Esse é o nosso pensamento. Só que eu vou te falar que a parte da concorrência tem uma vantagem muito grande. E eu vou te explicar o porquê. Por quê, Bruna? É melhor entrar no mercado que não tem concorrência. Realmente, a concorrência para projetos de prefeitura ela é muito baixa. Porque as pessoas não sabem fazer, isso é fato. Mas, quais seriam as vantagens, então, por existir concorrência na área de projetos de prefeitura? Então, vamos lá. A primeira vantagem é que se existe concorrência, você vai ter que pensar em sempre ser o melhor. E é muito chato você imaginar, se você hoje, imagina só, você é a única pessoa do Brasil, ou eu, vou falar de mim. Imagina que eu hoje sou a única pessoa do Brasil que trabalha com projetos de prefeitura. Gente, o que ia acontecer? De duas, uma. O meu atendimento ia ser muito ruim, ou eu ia acabar desistindo daquilo ali. E eu falo de atendimento ruim porque você tem alguma experiência na sua vida, de algum lugar que você já foi, e por não ter outra opção de ir em outro lugar, essa pessoa, esse local acabou te atendendo mal. Isso acontece demais. O que era para ser no atendimento, a gente trata atendimento como uma parte obrigatória, o melhor atendimento possível para o cliente, porque afinal é ele que te paga, né? É o cliente que te paga. Então, eu trato isso como um dos pontos mais importantes que existem, né? Então, antes de tudo, é o atendimento ao cliente. E contei sobre uma experiência, inclusive, agorinha, na foto que eu postei, onde eu falei que quando eu fui formar, eu fiz o álbum, né? Eu participei, né? Eles não fecharam um contrato com ninguém, mas eles
tiraram as fotos, e aí depois eles vieram com o álbum, né? E eu, no meu pensamento é que eu iria formar e iria conseguir o dinheiro para pagar esse álbum. Daí ele chegou no primeiro encontro e me mostrou as fotos e eu não consegui pagar. Aí ele foi embora. Daí ele voltou e eu não consegui pagar de novo, gente. Eu tava desempregada, naquele desespero, aquele momento que você sai da faculdade, você fica, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Não tinha condição financeira para nada, para nada, para nada, 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 nada. Eu tava devendo, antes de eu entrar na faculdade, eu tinha feito um cursinho, eu tava devendo até nessa época. E aí, o que ele fez, gente? Ele simplesmente pegou todas as minhas fotos na minha frente e fez assim. Eu juro que ele sentado dentro da minha casa, ele fez assim. Ah, então não vai dar, então vou ter que rasgar. Eu falei, tudo bem. Ele fez assim. O que ele fez na minha frente? Ele pegou a foto na minha frente. Ele rasgou todo o álbum na minha frente. E ele quebrou, tinha um CD lá, ele quebrou, né? Eu fiquei, não, você podia fazer pelo menos CD, né? Ele quebrou ali todas as minhas fotos nesse exato momento. Então, assim, isso aí é até para a gente entender por quê. Ó, se ele me trata dessa forma, imagina se tivesse outra empresa tirado fotos também e me tratasse bem. Com certeza eu iria falar bem dessa empresa. Independente se eu fechei ou não. E a mentalidade hoje das pessoas são o seguinte: se hoje eu sou bom nisso, eu vou tratar o cliente de qualquer forma, eu não preciso dele. Mas a verdade é que se chegar ao final do mês, se você não tiver o cliente lá para estar fechando o serviço com você, como é que você vai pagar os seus gastos? O que adianta você saber? Então, só saber não significa nada. Por isso, a concorrência, hoje em dia, se você for pensar em concorrência, ela faz o mercado ficar cada vez melhor. Imagina o computador que você usou hoje. Antigamente ele não existia, antigamente eram uns tubão e tudo mais. Imagina se não tivesse uma concorrência onde um estava desafiando o outro para melhorar o mercado. Celular. Antigamente as câmeras de celulares eram muito ruins. Então hoje eu estou aqui falando com vocês, a qualidade é ótima. A câmera aqui, tudo é melhorado. Por quê? Por causa da concorrência, galera. Por causa da concorrência. É isso que vai diferenciar você hoje no mercado. Você pensar em algo que o outro não fez. Então, você quer se destacar, você quer ter grandes resultados, por mais que tenha uma baixa concorrência, você quer se destacar, procura fazer aquilo que as pessoas não fazem. E o primeiro deles, o primeiro que eu quero que vocês levem como regra para a vida de vocês, é o atendimento. Atenda o cliente da melhor forma possível. Da melhor forma possível, tá? Eu já fiz alguns atendimentos que eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu tinha fechado contrato e eu falei, gente, não vou conseguir esse cliente aqui, pelo amor de Deus. Só que eu falei assim, o compromisso, né, de estar ali na frente do cliente, fechado um contrato, é muito maior, porque se ele sai do meu escritório, se ele vai falar mal de mim para outra pessoa, gente, não tem como. Entrar no mercado é difícil, mas voltar é pior ainda. Você vê as pessoas falarem mal de você, é pior ainda. É muito complicado, muito complicado. Você vê o profissional, os clientes falarem, olha, não faz um projeto cabrudo. Imagina. É muito complicado e isso espalha mais do que a boa fama. Mais do que, nossa, ela é um excelente profissional. O que espalha mais é, nossa, ela é uma péssima profissional, ela fez isso. E a concorrência, ela faz a gente, que faz a gente se esforçar muito mais. Atender o cliente melhor, a fazer mais pelo cliente, a entregar o melhor serviço, entendeu? E o atendimento, ele faz parte do ponto crucial que para mim, é obrigatório. Para mim é obrigatório. O melhor atendimento possível. Mas eu não gostei da cara do cliente, não interessa. Trata o cliente da melhor forma possível. Já teve cliente, gente, assim, que realmente tem cliente que chega, é um teste de paciência. Eu não sei se eu já comentei em alguma das aulas que tem por aí salva, mas eu fui atender um cliente de reforma. Daí eu cheguei lá, ele precisava regularizar a parte da construção dele, porque ele tinha uma parte averbada e uma parte ele foi ampliando lá, uma área gourmet e tudo mais. E aí eu fui lá para entender, né, para passar essa proposta para ele. Daí, quando eu tava, tudo que eu chegava lá e falava, ele falava, não, eu já sei, não quero saber disso não. Era nesse tom. E aí eu fui tentando ali manter a paciência e tudo mais. E aí chegou no final, ele perguntou sobre a questão de preço.
quanto que ele iria gastar na obra ali, em todos os processos, obra, reforma. E eu fui falar para ele, né? Comecei calculando os gastos de prefeitura. Isso para ele ter uma noção por cima, sabe? Ele contata assim, frente a frente mesmo. E eu falei, olha, você vai precisar pagar na prefeitura isso. E quando eu estava falando, ele me interrompia em todos os momentos e falava o seguinte, olha, isso aí eu já sei. Isso aí eu já sei, isso aí eu já sei, isso aí eu já sei. Então são clientes assim que é horrível, mas da forma mais elegante possível, eu não vou atender ele. Da forma mais elegante possível, você vai deixar o cliente. Olha, infelizmente, eu não tenho equipe para estar realizando esse tipo de serviço agora. Infelizmente, eu não consigo, tá? Eu não consigo com urgência, já que a sua situação é com urgência, eu não vou conseguir te atender. Infelizmente, tá? Mas espero que se um dia você precisar, pode contar comigo. Mas eu sei que a maioria não tem paciência para isso. Agora, se eu tivesse, a minha vontade naquele momento era falar para ele, meu senhor, se o senhor sabe de tudo, por que o senhor construiu a sua casa irregular? Se o senhor sabe que estava tudo, que eu fui explicar a situação, que eu olhei a documentação, vi que estava irregular. Se o senhor sabe de tudo, por que o senhor não faz todo o processo? Se o senhor sabe de tudo, por que você fez toda essa área irregular? Se você sabe de tudo, para que eu tô aqui? Para que você me chamou aqui? Era a minha vontade no momento. Era falar, pelo amor de Deus, por que você me chamou? Eu tava num estado de nervo gigante. Mas, o que acontece? Se eu faço isso com ele, o que vai acontecer? Ele vai falar mal de mim. Ele vai falar mal de mim, você pode ter certeza. Certeza. Às vezes até por não querer atender, por falar, eu não tenho pessoal para executar. Ele vai querer falar mal. Imagina se eu respondo o cliente. Então, assim, o atendimento é crucial, é crucial. Você vai ter que falar assim, olha, se eu quero empreender, eu vou dar o melhor atendimento possível. Ah, mas hoje eu acordei, não tô de bem com a vida, e eu vou te falar que o problema é seu, porque se você for descontar isso no cliente, você vai perder o seu posicionamento no mercado. E a concorrência tá aí para isso. Se você não atende, se você realmente ali deixa isso de lado, o concorrente vai se destacar em cima disso. Então, hoje, se você quer se destacar, primeiro ponto é o atendimento ao cliente. Atenda o seu cliente da melhor forma possível. Ah, mas a minha tia, perdi a paciência com ela. Como profissional precisa ser diferente. Como profissional, você vai ter que atender da melhor forma possível, mesmo que você não esteja feliz atendendo ela da melhor forma possível, você vai precisar fazer isso. Você vai precisar. E assim, o que acontece? Quando a gente fala de concorrência, vai ter pessoa, depois que você tem um melhor atendimento, vai ter pessoa que vai olhar para você e falar assim, não, é com ele que eu quero fechar, é com ela que eu quero fechar, eu gostei dessa sintonia, por isso que eu tô tocando na ferida do atendimento. Porque tem cliente que chega, às vezes, só do seu... chegou lá, se você tratou ele bem, já é importante. Ou você vai encontrar o cliente no lote. Chegou lá para passar uma proposta, né? Antes a gente encontra, eu faço isso, né? Eu encontro o cliente no lote. Daí eu chego lá, se eu tenho um papel ali com briefing, né? Então o que eu faço? O que eu uso? Dica para vocês. A galera que é do curso já viu como é que eu faço, que eu deixo o modelinho, mas assim, monta o seu briefing, coloca ali o nome do cliente, o tipo de projeto que ele quer fazer, o tipo de edificação que ele quer fazer, quantos quartos ele quer, todas as informações você deixa nesse papel. Então, já monta um padrãozinho, já deixa ali prontinho com a sua logo. E quando você for atender ele, converse com ele e anote tudo aquilo ali. Por quê? Aquele é o primeiro encontro com o cliente. Primeiro encontro com o cliente. E ele tem ali a oportunidade de estar com você em 10 segundos. Vocês já ouviram falar que em 10 segundos é a quantidade de tempo necessário para o cliente olhar para a sua cara e ele realmente entender, peraí, é com ele que eu quero fechar, é com ela que eu quero fechar. A primeira aparência é que fica, isso é verdade, galera. Isso é verdade. Agora, se ele chega lá, imagina você chegando no lote, fala, e aí, bom? E aí, acabou? Não. O que você quer fazer aí? Ah, não, você ainda não. Gente, entenda que o cliente, ele quer ter uma atenção. O seu serviço é caro. Você vai vender serviço, você não vai vender serviço de R$200. Você vai vender projeto de prefeitura, um projeto de prefeitura de regularização, R$2.000, R$3.000. Então, não é serviço barato. Não é um serviço baratinho, que é um serviço, qualquer coisa eu jogo fora e troco e compro. Não é assim.
Então, o primeiro encontro vai diferenciar. E o cliente sempre vai pegar propostas. Por isso, se você está pensando na concorrência, você vai ter que se preparar para isso. Prepara para o mercado. Prepara para o mercado. Então, você já tem que chegar totalmente preparado para atender esse cliente. Ele vai procurar com outras pessoas, ele vai procurar com outros profissionais. Então, você tem que chegar lá totalmente preparado. Totalmente preparado. Tá? Para atender ele da melhor forma possível. E essa questão do briefing, esse contato com o cliente é muito importante para ele ver você como profissional. Ah, Bruna, mas eu nunca fechei nenhum projeto. Não interessa, isso não interessa. Eu sei que era um ponto que deveria ser apresentado na faculdade, mas não é, né? Não é apresentado. Atendimento ao cliente, essa parte, nada disso é apresentado na faculdade. E o que acontece? Às vezes você chega lá no cliente, você não sabe nem o que você fala, né? E aí, essa dica que eu estou dando para vocês, do briefing, monta ali um pré-briefing, né? Você escreve ali todas as informações e o cliente vai ter essa sintonia com você. Então, quando existe a concorrência, vai ter cliente que vai olhar para sua cara e vai falar assim, nossa, é com ele que eu quero fechar, é com ele que eu quero fechar. Vai ter cliente que vai olhar para sua cara, não, esse aí não dá. Assim como foi com esse outro cliente lá que eu falei, eu não quero fechar com ele. E você vai poder ter essa oportunidade de escolher. Você precisa escolher, não é todos os clientes que vêm que são os melhores, tá? Então, por experiência própria, escolha seus clientes, porque tem cliente que vai chegar e vai fazer um auê, vai te dar uma dor de cabeça lascada. Então, a dica que eu dou para vocês, do fundo do coração, escolha seus clientes. Então, antes de tudo, entenda qual é o cliente que você quer atender. Como assim, Bruno? Eu só quero cliente. Qualquer cliente para mim tá bom. Qualquer cliente para mim tá bom. Não é assim. Tá? Porque eu pensava desse jeito, pegava vários clientes, até chegar, inclusive, foi da minha família que me tratou, eu fiz um projeto barato para ajudar, e ele estava gastando lá, sei lá, 400 mil no imóvel, e ainda estava exigindo de mim coisas que eu nem poderia fazer, exigindo de mim que eu assinasse, que eu entregasse um projeto para ele iniciar a obra, sendo que estava na prefeitura. Ah, mas está demorando demais, mas aí tem coisa que a gente não consegue fazer, eu não consigo ir lá pegar o analista e falar, vem cá, analisa isso aqui. Não é assim, tá, gente? Não é assim. E tinha pouco tempo, a gente estava no prazo ainda, já estava previsto. Aí eu falei, a partir desse momento, eu entendi que uma das palavras mais difíceis para mim até hoje é o não. Falar não para mim é complicado. E aí eu entendi que eu precisava falar não. Porque senão, primeiro que eu não ia crescer, porque esse cliente, fiz barato para ele me encheu a cabeça com um monte de coisa e ainda pediu muito mais, muito, muito, muito mais do que o cliente que às vezes eu cobrei mais caro, né? Que eu fiz o outro serviço totalmente diferente, né? Um atendimento diferente, né? Ele acabou não exigindo tanto de mim. Então, o cliente que se você faz barato, você sabe que ele vai dar dor de cabeça, gente, prepara que esse cliente vai te tirar o juízo mesmo. De cara você já vai saber. Você já chega, você já consegue identificar. Não fala, nossa, esse aqui hoje vai me dar dor de cabeça. E assim, a primeira impressão é que fica. Se ele te passou essa impressão, pode ter certeza que ele vai te dar dor de cabeça. Pode ter certeza. Ah, chegou, tá meio desaforado, tá perguntando. Se você conhece de longe, eu nem vou dar tantas informações que vocês vão conhecer de longe. Isso não é só pela parte profissional, isso é da gente. A gente consegue ver e entender o tipo de pessoa que tá ali, certo? E aí, continuando sobre a concorrência, minha boca tá seca aqui conversando demais. Galera do YouTube tá aí presente. Então, é o seguinte, mesmo você acreditando, Bruna, mas o João tá aqui no meu município e ele trabalha com projetos de prefeitura. Como é que eu vou conseguir me destacar aqui nesse município? Ele já trabalha aqui, ele já está aqui há um tempo. Se fosse assim, todo mundo que formou, ninguém nunca ia conseguir emprego. Então, formou, gente, prepara que não tem emprego. E não é assim. E projeto de prefeitura é diferente. O mercado, ele está necessitando profissionais para executarem esse tipo de projetos. Tem um monte de profissional precisando do seu projeto hoje, do seu serviço hoje, porque não sabe aprovar o projeto na prefeitura. Não sabe aprovar o projeto na prefeitura. Entendeu? Então, hoje, se você quer se destacar no mercado de trabalho, mesmo existindo concorrentes, você vai conseguir. Isso só depende de você. Você vai ter que sair da sua zona de conforto e entender o que a maioria não faz. Peraí, o que a galera não faz aqui no mercado? O que a galera não faz? E vou te guiar, já vou te dar uma dica, né? Antes da nossa imersão. Hoje, o que vende não é você falar, eu estou vendendo projeto de prefeitura.
Hoje o que vende é você vende solução para o cliente, ali a realização de um sonho. Se for um projeto novo, é realização de um sonho. Se for um projeto novo, é a realização de um sonho. Se for um projeto de regularização, você vai resolver um problema dele. Projeto de regularização vai ser a resolução de um grande problema dele, né? Que ele tem. E você precisa entender isso para vender. Você precisa entender isso para oferecer o que ele precisa escutar. Não é o que vai, mas eu estou vendendo projeto de prefeitura, é isso que eu vendo. Não, você não vende isso, você vende solução, você vende sonhos através de projetos. Você vende, você resolve o problema através de projetos. Você realmente deixa o cliente feliz através de projetos. E você precisa entender isso para oferecer para ele. Porque a concorrência, se existir a concorrência no seu município, ela vai falar, faça o projeto de prefeitura. Ou se não, vai fazer igual eu aqui, ó. Regularização de imóveis no cartão. E aí? Chega lá na hora, não sabe nada. Eu não sabia nada. Só coloquei porque eu vi que todo mundo colocava. Então, a maioria está fazendo isso. Se você quer se destacar, o que é que eles não fazem? O que é que eles não fazem? É fidelizar cliente. Você precisa fidelizar os clientes. Entenda que quando você atende um cliente bem, ele vende o seu serviço. Ele vende o seu serviço. Hoje, eu posso falar isso? E, gente, e não é por falta de humildade, eu tô falando como experiência, para serviço para vocês como profissional, para motivar vocês. Hoje, eu não tenho a necessidade de sair do meu escritório para eu vender projeto. Eu não saio daqui. Eu não procuro o cliente, eu não vou até o cliente. Para vocês terem noção, eu mostro que o ponto importante é as redes sociais. O cliente que me vê, ele me vê por aqui. E muitas vezes eu estou aqui mais para mostrar para vocês a oportunidade. Eu nem estou aqui para mostrar para o cliente, eu estou aqui para mostrar para vocês. E aí o que acontece? O cliente me procura. Eu não vou mais atender, peraí, hoje eu vou fazer uma lista de clientes para atender. Por que você não faz isso, Bruna? Por que você não faz isso? Por que você está querendo mostrar isso? Eu estou querendo mostrar para vocês, não é para me aparecer nem nada disso. Eu estou querendo mostrar para vocês, é porque é real. O cliente, ele vende para mim. Hoje, os meus clientes vendem para mim. Então, eu fiz um projeto para Maria. A Maria falou, João, a Bruna fez para mim, vê com ela. Então, eu nem gasto, nem isso aqui, gente, ó. Isso aqui foi da minha primeira caixinha de cartões. Nem isso aqui eu gasto mais. Quando eu saio, se eu tenho a oportunidade de estar captando cliente ali, eu faço muita coisa assim para testar, que eu já fiz em prefeitura para ver se funcionava, né? Eu entrego o cartão. Mas eu não saio assim, hoje eu vou procurar um cliente. Hoje eu vou procurar um cliente. Eu não saio para estar captando, porque o cliente, ele vende para mim diariamente. Ele vende para mim diariamente. Se eu saísse para captar cliente, eu nem conseguiria atender os que eu tenho no escritório. Eu não conseguiria atender eles aqui, entendeu? Porque eu não iria ter tempo, né? Não iria ter tempo. E teria que aumentar ainda mais a quantidade de profissionais trabalhando comigo. E nem sempre essa é a melhor opção, né? Nem sempre essa é a melhor opção. Então, por que eu estou falando isso? Porque você precisa entender que o cliente, ele vai vender para você. Então, se destaque no mercado. Como? Você que vai me falar isso. Você quer se destacar? Primeiramente com atendimento. Primeiramente com atendimento. Existe o João que trabalha aqui no meu município e ele vende projeto de regularização. Como é que ele vende esse projeto de regularização? Vamos conhecer? O que ele faz? O que eu posso fazer melhor? O que eu posso fazer de melhor? Você pode ser muito melhor, você pode ser melhor do que eu, melhor que qualquer pessoa. Eu tô aqui para mostrar para vocês a oportunidade e eu de verdade quero que vocês sejam muito melhor que eu. Quero ver realmente grandes resultados. Hoje eu tenho alunos que são donos de construtora. E isso para mim, gente, é um orgulho muito grande. Eu não tenho uma construtora, mas eu tenho alunos que são donos de construtora já. Começou com um projeto de prefeitura, hoje é dono de construtora. E tenho vários alunos assim. Então, assim, eu tô mostrando isso para você entender que você, mesmo se você está começando hoje, você consegue se destacar na área, ter grandes resultados, ser muito bem remunerado. Como? Primeiro ponto é ter na sintonia com o cliente, você ter o contato com o cliente, dele entender que você está ali para atender ele de verdade, porque você não está vendendo um serviço barato, o seu serviço é muito caro, por sinal. Por exemplo, eu falei da regularização, mas vamos dar um exemplo de um projeto novo. Gente, tem projetos, eu passei uma proposta ontem, acho que foi ontem que eu passei uma proposta, ontem ou antes de ontem, não lembro direitinho o dia,
Não, foi ontem, que antes de ontem foi feriado. Passei uma proposta, gente, no valor de R$6.000. R$6.000 para um cliente só para o projeto de prefeitura ali, só para criar o projeto de prefeitura, uma modificação simples. Dá mais ou menos uns 120 metros quadrados. Então, assim, o que acontece? Não é serviço barato. Eu preciso, para eu chegar lá e já falar de cara que eu vou cobrar dele 6 mil, isso só o projeto de prefeitura. Fora os complementares. Ele quis saber só desse, né, para a gente fechar os outros. Então, como ele vai fazer por parte, ele pediu só esse. E aí os outros que vêm em diante, que vai ser outros processos a serem fechados. Se eu não tenho uma sintonia com ele para ele entender o porquê que eu estou passando aquele valor para ele, a gente não dá. E se você vai trabalhar com um projeto de prefeitura, entenda que vai chegar muito cliente para você, porque tem uma alta demanda. E aí vai chegar porque você vai atender o João, e você vai atender o João bem, o João vai vender seu serviço para Maria, a Maria vai vender para o Chico, e assim vai. Você vai ver que funciona assim. Funciona assim, projeto de prefeitura funciona dessa forma. Você vende o primeiro e depois você não precisa estar ali se preocupando na ponte e falar, meu Deus, o que vai ser do meu escritório? Gente, realmente é automático, porque falta gente no mercado. Falta gente no mercado. Se tem alguém que sabe fazer, esse alguém vai se destacar. Se tem alguém que sabe fazer e sabe vender e sabe atender e realmente é bom para atender um cliente, esse alguém vai se destacar. Esse alguém vai se destacar. Você pode ter certeza. Eu estou falando aqui com profissionais que querem escalar. Eu não estou falando para você vender um projeto. Não estou falando para quem quer vender um projeto. Eu estou falando para quem quer trabalhar e se destacar durante um belo tempo. Estou falando de pessoas que estão querendo escalar. Se você quer escalar mesmo, hoje eu comecei com a mesa lá da minha sala, mas eu pretendo ter um escritório, depois eu pretendo alugar um escritório, depois eu quero aumentar e assim por diante. Eu estou falando com um profissional assim. Se você quer fazer isso de verdade, primeiro você tem que estar disposto. Estou disposto, Bruno, eu topo, eu vou entrar nessa de cabeça. Então entenda que você precisa atender o cliente da melhor forma possível. Atenda os primeiros clientes da melhor forma possível, que você não vai ter ali o desgaste de ficar procurando cliente depois. Ele vai vender o seu serviço. Mas o que vale, o mais importante, é aqueles 10 segundos que você vai encontrar ele. Encontrou o cliente, você tem uns 10 segundos para você passar a melhor impressão para ele. Por isso, eu até falo, eu já recebi muitas críticas relacionadas a isso, né, gente? De outros profissionais. Quando eu falo isso, eu sei que dá um auê total, né? Então, assim, quando eu falo, a minha caixinha de respostas lota e enche de gente falando um monte de coisa. Mas, sinceramente, quando você vai lá para atender um cliente de projeto de prefeitura, imagina você chegando de Havaiana, tratando o cliente de qualquer jeito, aí você chega com um papel assim, você não tem uma prancheta, a prancheta custa R$3, R$5, e você tá lá assim, escrevendo em cima da mão, pelo amor de Deus. Não façam isso. Então, assim, o nosso posicionamento como profissional conta. Você atendeu o seu cliente, imagina o médico te atendendo de bermuda, não faz sentido. Então, assim, se você quer se destacar, você precisa pagar o preço para isso. Mas Bruno, isso seria preconceito. Por que eu não posso chegar lá do jeito que eu quero vestir? E ele fecha comigo se ele quiser. Beleza, ele vai fechar com você se você quiser. Mas o seu posicionamento como profissional vai contar lá nos primeiros segundos. Lembra da primeira impressão. Então, isso conta demais. Eu sei que é um assunto que nem todo mundo entende, mas eu tô falando pra gente que quer crescer. Eu tô falando pra você, se você quer se posicionar, não tô falando de roupa cara, não tô falando de sapato caro, é o seu posicionamento como profissional. A sua vestimenta também vai contar. Imagina você chega na obra de Havaiana. Quem vai na obra de Havaiana? Que profissional é esse? Que vai de regata. Entendeu? Então, tudo tem sua hora. Mas você é preconceituosa, porque a mulher não pode vestir uma regata para ir. Eu já fui para obra de regata, mas imagina você atendendo o cliente, chegando na obra de regata de Havaiana, é os 10 segundos que você tem ali para ele olhar para sua cara e falar: eu gostei da Bruna, eu vou fechar o projeto com a Bruna. Você perdeu os 10 segundos. Daí chega alguém lá, se posiciona melhor e pega seu serviço.
e pega seu serviço, entendeu? Então, tudo isso conta até para concorrência, Bruno, conta. O que vai contar, galera, não é que já até me perguntaram sobre isso, né? Sobre a questão de carro, sobre a questão de principalmente carro, né? Ah, como é que eu vou chegar lá de carro? Alguém me perguntou semana passada por aqui. Como é que eu vou chegar lá? Como é que você fez isso? Gente, o cliente não quer saber se eu tenho escritório, não quer saber se eu tenho carro, ele quer saber se eu vou resolver o problema dele. Se eu resolver o problema dele, tá ótimo. O cliente que quer regularizar o imóvel, ele só quer uma paz na cabeça de pensar que o imóvel dele está com a documentação correta. Ele só quer dormir em paz. Ele não quer saber se você tem carro, porque afinal ele não vai andar no seu carro. Ele não quer saber do seu escritório, porque nem quer ver seu escritório, ele só quer ler a documentação certa. E você vai lá, você vai ter que ir lá tirar as medidas, você vai ter que ir lá. Então, facilita até para você não precisar ter um escritório. Entendeu? Então, o seu posicionamento, os seus 10 segundos ali de frente com o cliente conta demais. Conta demais. Se você decidir trabalhar com projeto de prefeitura, eu vou te ensinar a captar cliente, inclusive dentro da imersão. Mas se você está disposto de verdade a atuar nessa área e ter grandes resultados, você vai entender que esses primeiros segundos, o seu posicionamento, o seu contato com o cliente, essa sensação do cliente chegar em você, vocês terem essa sintonia de conversar, assim como eu estou conversando aqui com vocês, assim como você conversa com qualquer outra pessoa, vai ser o ponto importante. E é isso que vai fazer você se destacar no mercado. Então, esteja consciente disso. Se você quer realmente se posicionar bem no mercado, você vai precisar disso aí. Tá bom?